Bem, eu sou o William Cioli, né, professor de Física, tá? E a gente vai ver, nessa aula, a gente vai ver associação de resistores, tá ok? Então essa aqui é uma típica associação em série de resistores. Você tem uma fonte, né, de tensão e três resistores R1, R2 e R3, tá? E observe que todas as correntes que passam por eles, né, são iguais a I. Então isso é uma das características da associação em série, tá? De resistores. Além disso, se você observar também, as tensões U1 mais o 2 mais o 3 são iguais à tensão total aplicada pela bateria, tá? Então, o I total, que é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, né, caracteriza o circuito série, tá? Circuito de resistores em série, ok? Observe que, de acordo com a lei de Kirchhoff, né, a tensão total é exatamente a soma de todas as tensões, todas as quedas de tensões sobre os resistores, tá? E a resistência total é igual à soma das resistências de cada um dos resistores, tá? Algumas observações, né? O resistor com maior resistência, né, tem uma maior queda de DDP, né, tá? Porque geralmente é o produto de R vezes I, né? A resistência equivalente é maior do que a resistência da associação, quer dizer, é maior do que a resistência de qualquer um dos resistores, né? E o funcionamento de qualquer um dos outros resistores depende do funcionamento de um dos elementos, né? Porque se você retirar o R3, por exemplo, esse circuito deixa de circular a corrente, tá? Então os outros não vai passar a corrente, né, pelos outros elementos do circuito, tá? Associação em paralelo. Associação em paralelo você tem, aqui eu estou utilizando três resistores, né, como exemplo, três resistores, e aí você tem uma divisão da corrente, tá? Então você tem uma corrente que passa I1 em R1, I2 em R2 e I3 em R3, tá? E se você observar, o I total vai ser exatamente igual à soma de cada uma delas, né? Então, diferentemente da associação em série, aqui o que se mantém constante sobre cada um dos resistores, né, que é igual em cada um dos resistores, é a tensão da bateria ou fonte, tá? Então, o U total, né, que é o U da fonte, que está aplicado sobre cada um dos resistores, são iguais, né, em cada um deles. O I total é igual exatamente, esse I que está entrando aqui, nesse nó, tá? É exatamente igual ao somatório de todas as correntes, I1, I2 e 3, tá? E a resistência equivalente, né, é o recíproco, né? Então é 1 sobre R, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá? Aqui vale aquela velha regra, né? Se você aplicar o divisor de corrente, né, você vai ver que passa pelo resistor de menor resistência a maior corrente, né? Mostrando que preferencialmente a corrente passa, né, em maior intensidade pela resistência menor. Não que ela não deixe passar nas outras, elas passam também, mas ela vai passar com maior intensidade no resistor que possui menor resistência, tá? Observe que a resistência equivalente é sempre menor do que qualquer uma das resistências que fazem parte desse conjunto aqui, tá? E necessariamente, né, se você, por exemplo, se o R1 queimar, por exemplo, sofrer um curto, tiver uma sobrecarga sobre ele abrir aqui, nós chamamos de abrir, né? O que é que vai acontecer? O R2 e o R3 ainda vão continuar, né, funcionando, tá? Então, em circuitos em paralelo tem essa vantagem, tá? Necessariamente, se um ramo desse circuito deixa de funcionar, não implica no funcionamento, na falha dos outros ramos do circuito, tá? Então, quando a gente tem N resistores iguais, a resistência R total, ou R equivalente, é igual ao R, se eles todos forem iguais, dividido por N. Então, se eu tenho três resistores de 3 ohms, para exemplificar, e esses resistores estão todos em paralelo, quando você divide por 3, você vai ter uma resistência equivalente de 1 ohm. Quando a gente tem dois resistores de resistência R1 e R2 associados em paralelo, tá? A resistência equivalente é geralmente o produto, né? O numerador você tem o produto deles, e no denominador você tem a soma dos respectivos resistores, R1 mais R2.
Então o que é que a gente pode, eu vou tentar resolver esse circuito aqui, tá? Esse circuito você pode resolver de uma forma, de várias maneiras, tá? Então você pode inicialmente associar 4 mais 2 ohms, né? Somar e aí você teria 6 ohms, tá? 6, necessariamente você não precisa utilizar aquela fórmula, você pode fazer 18 vezes 6 ou adotar uma postura de fazer o 6 vezes 9 dividido por 15, por exemplo, tá? Mas se você utilizar essa fórmula aqui, você vai chegar ao valor de 3 ohms, tá ok? Então, em cima, você poderia fazer 18 vezes 6 dividido por 24, tá? Quando você fizer as contas aí, você vai chegar exatamente ao valor de 3 ohms, tá? Aqui, aqui não tem outra forma de você fazer. Você tem que fazer a multiplicação no numerador dos respectivos valores das resistências dividido pela soma. Então você teria 2,5 vezes 10 dividido por 2,5 mais 10. Então você teria 25 dividido por 12,5 dá 2. Tá? Então na verdade você tem essa configuração final de resistência. 3 ohms mais 3 ohms mais 2 ohms. Tá? Somando 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Então você tem a resistência equivalente de 8 ohms. Tá? Esse aqui é um circuito que você vai ter que fazer uma simplificação desse circuito. Então, geralmente o que a gente faz é numerar os nós, né? Então, a gente numera os nós, por exemplo, esse nó aqui, né? É comum a esse. Então, a gente pode chamar esse nó de nó B e nó B. Já esse nó aqui é um nó que ele não tá identificado, mas é um nó, por exemplo, a gente pode chamar de C. Então, esse nó C aqui, né? Opa, perdão. Esse nó C aqui, tá? Você pode também chamar esse aqui de nó C, porque eles estão no mesmo potencial, né? Esse potencial aqui é igual a esse potencial aqui, tá? Então a gente vai começar a fazer assim as simplificações, refazer o circuito para calcular, porque do jeito que ele está aí, ele não é muito didático para cálculo. Então a gente temos novamente a mesma configuração do circuito, tá? Então, inicialmente, o que é que vai acontecer? Aqui você tem indo do nó A para o nó A, você tem todo esse ramo aqui, ó. Vai do nó A para o nó A, o 20G e o 80G. Na verdade, isso aqui é 20 ohms e 80 ohms, tá? Então, você vai ter aqui, indo do nó A para o nó B, você vai ter o paralelo de 20 ohms mais 80 ohms, que está aqui, ó. Indo do nó A para o nó B, o paralelo de 20 ohms mais 80 ohms. Tá? O que é que vai acontecer entre A e C? Você vai ter uma associação em paralelo do resistor de 10 ohms e de 40 ohms. Tá? Então, entre A e C, você vai ter uma associação em paralelo de 10 e 40 ohms. E de C para B, né, que é fechando o circuito, você vai ter exatamente um resistor de 8 ohms. Tá? Então, quando você fizer o cálculo aqui, 10 vezes 40 dá 400, dividido por 50 dá 80, dá 8 ohms, desculpe, tá? Dá 8 ohms. Tá? Aqui 20 vezes 80 vai dar 1.600, não é isso? Tá? Então você vai ter 1.600 dividido por 100, tá? Então você vai ter 16 ohms. Então você vai ter 16 ohms nessa etapa aqui, mais 16 nessa etapa aqui. Tá? Então você tem 8 mais 8, né? Esse outro termo embaixo de 20 ohms, esse paralelo aqui de 20 ohms mais 80 ohms dá 16. Tá? Então a gente vai ter 16 mais 16. Essa fórmula aqui você pode aplicar ou não, né? 16 em paralelo com 16, desculpe, não mais, né? Em paralelo com 16, você vai ter uma resistência equivalente de 8 ohms entre o ponto A e B. Certo? E aqui nós temos aqui, dois resistores são associados em série conforme o esquema a seguir. Tá? A resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor, a tensão elétrica em cada resistor. Tá? Então, a resistência equivalente, como a gente tinha visto, é a soma das duas resistências. Tá? 2 mais 3, 5 ohms. A tensão, né, a corrente elétrica. A corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência. Nós temos 20
volts lá, dividido por 5, dá 4 amperes, tá? Então, se tem 4 amperes passando por cada um deles, a queda de tensão em R1 vai ser exatamente 2 ohms vezes 4, que dá 8 volts. E a queda de tensão em R2 vai ser 2 amperes vezes 3 ohms. 4 amperes, desculpa, vezes 3 ohms, que dá 12 volts. Observe que o somatório das tensões 8 mais 12, né, dá exatamente igual a 20 volts, aplicado sobre a associação em série de resistores. Agora, dois resistores são associados em série em paralelo, tá? Aqui não é em série, em paralelo, conforme o esquema a seguir. Então, você tem uma corrente passando em cada um deles, né? A resistência equivalente da associação, a intensidade das mesmas questões, né? Da corrente elétrica em cada resistor e a intensidade da corrente elétrica total. Olha, resistência equivalente você pode quebrar ou fazer de acordo com a regrinha. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí você vai obter 1. Mas observe o seguinte aqui. Se a gente fizer preferencialmente a resistência equivalente entre R2 e R3, você vai ter que é o produto, né, do numerador de 3 vezes 6 dividido pela soma. 3 vezes 6 dá 18, dividido pela soma 6 mais 3, 9. Né, você vai acabar chegando ao valor de 2 ohms. Nesse trecho aqui, ó, tá? Estou apontando com o mouse. 2 ohms em paralelo com 2 ohms dá exatamente 1 ohm, que bate exatamente nisso aqui. Você pode quebrar, né? Pode fazer uma quebra para facilitar o teu estudo. Tá? Então, assim, como a gente tem um ohm aqui, temos 12 volts, né? Então a corrente vai ser exatamente igual a 12 amperes. Tá? Agora, como é que você calcula a corrente em cada um deles? Como eles estão em paralelo, né, a corrente, a tensão em cada um deles será sempre igual a 12 volts. Então, a corrente em R1 vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, serão 12 volts dividido por 2 ohms. Então, você tem 6 amperes. E já no resistor R2 de 3 ohms, você vai ter 12 volts dividido por 3, que dá 4 amperes, tá? E no resistor R3, você vai ter 12 volts dividido por 6, que dá 2 amperes. De forma que a corrente total que entra no nó, para alimentar esse circuito em paralelo, é igual a 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12 amperes. Tá? Curto-circuito, né? O curto-circuito, como já está dizendo, é um curto que ocorre, geralmente é uma falha de isolamento entre isolante e outro condutor próximo, ou aterramento, né, de um sistema de distribuição de energia elétrica ou de um sistema elétrico de potência, e que diminui drasticamente a resistência entre esses dois pontos. Por isso que é chamado de curto-circuito, é um circuito que foi encurtado, foi diminuído, né? E aí essa diminuição do comprimento desse circuito, como está indicado na figura, é um bypass, é um valor de uma determinada resistência. Geralmente é falha de isolamento. Aí tem vários motivos aí que levam a esse curto-circuito. Só que essa corrente de curto-circuito é danosa, né? Ela é uma corrente extremamente elevada, ela pode chegar a dezenas de milhares de amperes, e aí danifica, né, os cabos elétricos e os equipamentos associados, né, ao sistema de transmissão e de distribuição, e às vezes até de geração de energia elétrica. Pode ocorrer também. Tá? Instrumentos de medidas, tá? Elétrica. Os mais utilizados são o amperímetro, né? Ele é caracterizado por você, primeiro, ter uma baixíssima impedância ou resistência, né? E ser colocado sempre em série, né, com o ramo que você deseja medir a corrente, ou com o equipamento ou a resistência que você deseja medir a corrente, como está aqui, ó, ele está ligado em série. Tá? E a característica muito importante desse amperímetro ter baixíssima resistência, né? Porque senão ele influenciaria no circuito aqui. Tá? Essa é uma das características do amperímetro. O voltímetro. O voltímetro já é o contrário, né? Ele é colocado em paralelo com o circuito, como está aqui na figura. Tá? E ele apresenta altíssima resistência de entrada.
Por quê? Porque se ele for colocado, se ele apresentar uma resistência baixa, né, em relação a R2, essa associação de R2 com a resistência do voltímetro vai alterar sobremaneira a tensão sobre o elemento R2. E aí uma das características de equipamentos de medição é que eles devem influenciar o mínimo possível, né, a medição ao qual eles estão fazendo, né, que eles estão, na verdade, medindo a tensão. Então, se eu colocar um equipamento que vai medir a tensão e essa tensão está sendo medida de forma errônea por causa da impedância ou da resistência dentada do voltímetro, então a gente acaba tendo, né, problemas. Isso aqui é um voltímetro igual ao anterior, né? O anterior é um amperímetro, mas é um voltímetro analógico de ponteiro. Então é chamado voltímetro de bobina móvel. Aqui você tem uma bobina por onde passa a corrente, né? Essa corrente está inserida no campo magnético. Esse campo magnético ele gera um torque nessa bobina, e essa bobina vai ser deflexionada proporcionalmente, né, à corrente que passa por ela.